Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Band Cidade aí de casa. A convidada de hoje é paraense, nasceu no dia 31 de dezembro de 1969 em Alenquer, interiorzinho do Pará. Mas há muitos anos, exatamente desde 2 anos de idade, junto com a família se mudou para Manaus, capital do Amazonas. Começou a carreira ainda menina em uma emissora local de televisão. Foi apresentadora de jornal, programas de entretenimento e esporte e hoje ocupa um dos cargos mais importantes da política nacional. Maria da Conceição Sampaio Moura entrou para a vida política como vereadora, até ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas. A deputada estadual que reduziu o nome para Conceição Sampaio é a entrevistada desta edição. Deputada, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Band Cidade Entrevista. Obrigada, Rômulo, é um prazer poder estar conversando com você. É um prazer estar entrando na casa de milhares de famílias que, por certo, estão ligadas nesse momento no Band Cidade. E é uma honra poder falar um pouco dessa minha história. Deputada, como foi a sua vinda para o Amazonas? 2 anos de idade, junto com toda a família, como é que foi essa decisão? Eu nasci em Alenquer, como você colocou, numa cidade do estado do Pará, mas aos 2 anos de idade vim morar aqui no estado do Amazonas. E a minha família, aqui próximo da televisão, nós vivemos durante muitos anos na Rua do Curre, é uma rua aqui próximo à Band, hoje chamada Severiano Nunes. E a nossa história, meu pai passou a trabalhar na Suframa, trabalhou durante muitos anos. Em 86, infelizmente, houve um acidente de trânsito e nós perdemos o meu pai. Mas assim, hoje muita gente diz, Conceição, você anda tanto em comunidade, mas tudo aquilo que a gente vivencia, de fato, hoje, lá atrás, nós vivemos aquela realidade. Ruas que ainda estão alagadas, morar numa casa de madeira com muitas dificuldades. Então, hoje, quando a gente vai mostrar essa realidade, é bem parecida com a realidade que um dia eu vivi. Por isso que falar um pouco desse início, da minha vida, da minha origem, é tão importante. Deputada, agora como é que foi esse período de adaptação, de convivência aqui no Amazonas, até a senhora chegar à primeira emissora de televisão aos 12 anos? Eu sempre estudei no SESI, Serviço Social da Indústria, e aos 12 anos de idade, a minha escola foi participar de um programa chamado TV Jovem. Era um programa apresentado pelo nosso saudoso marrom Luiz Almeida, já falecido, não é? O Rômulo. E o SESI venceu durante 12 semanas. E eu era uma das 5 alunas que tinham sido convidadas pela escola para a gente ficar ali naquele debate, respondendo, mostrando os conhecimentos. E nós fizemos uma boa participação, fomos a escola vitoriosa naquele ano. E no 12º programa, portanto, o momento que a escola se tornou a campeã, eu ia saindo da TV Educativa e ali estava o Francisco Vilaça, era um dos produtores da TV Amazonas. Ele tinha ido lá justamente para falar comigo. E chegou comigo e me fez o convite para eu começar a fazer um programa de televisão na TV Amazonas, o Isto é Igreja. Eu achava que aquilo era uma brincadeira, voltei para casa, contei aos meus pais, mas numa quinta-feira, à noite, lá estava eu na TV Amazonas, ainda ali na Cachoeirinha, passando por uma avaliação. Fiz o teste, passei e comecei a apresentar o Isto é Igreja. Além de lá, quais outras emissoras que a senhora fez parte aqui, participou também do rádio ou não? Não, rádio não, eu nunca fiz rádio, mas eu passei pela TV Amazonas, depois fui a primeira mulher a apresentar um programa de esporte na TV A Crítica, na época era a TV Baré, passei a transição da Baré para a TV A Crítica. Antes da senhora continuar, deputada, qual a visão naquela época, alguns anos atrás, de uma mulher apresentando um programa de esporte? Eu acho que aquilo foi algo tão diferente que eu acompanhei um jogo do Vasco da Gama aqui com o Nacional. Né? Nacional do Marinho Macapá, então já faz algum tempo. E até mesmo o Roberto Dinamite, que naquele momento jogava pelo Vasco da Gama, fez um comentário no jornal local, dizendo que achou assim, o grau do profissionalismo no Amazonas já bem avançado, porque via ali uma mulher em campo, já falando com os jogadores, mostrando de fato o que era o futebol. Eu te confesso, Rômulo, que naquele momento eu tive que aprender muito sobre futebol, sobre o esporte amador, porque eu estava iniciando também a minha carreira dentro dessa área esportiva. Mas
a TV, a crítica, no seu início, porque quando eu cheguei naquela televisão, daí era a TV Baré, né, do seu Ayrton Pinheiro, e aí houve a transição para o seu Humberto Calderaro. Foi nesse momento que a televisão tinha o interesse de ter um programa de esporte. E aí surgiu a crítica esportiva, em seguida o Esporte em Quatro Tempos, onde eu tive também o prazer de apresentar, juntamente com o Marcos Santos, hoje da CBN, e o Luiz Robles. Então eu tive uma vivência dentro da área de esporte. A senhora chegou à TV Band Amazonas ainda quando tinha como nome TV Rio Negro. Como é que foi essa transição até chegar aqui? Eu passei pela TV Manaus também, passei pela RBN. Quer dizer, nessa história, na verdade eu cresci, a minha adolescência toda foi dentro das emissoras de comunicação. Eu cresci dentro sempre de uma emissora. E graças a Deus a gente vai aprendendo a conhecer melhor as pessoas e formando uma família, não é, juntamente com os colegas que nós convivemos no dia a dia. E em 2001 eu estava casando e estava em Fortaleza, quando recebi uma ligação do Dr. Francisco Garcia, que estava realmente colocando no ar o Câmera 13. E a intenção do Dr. Garcia era reunir vários apresentadores, ter um âncora, mas vários outros apresentadores fazendo reportagens. E aí eu recebi uma ligação dele para que eu pudesse, ao retornar de Fortaleza, né, vir conversar aqui com a televisão, para que a gente pudesse fazer uma participação no Câmera 13, no programa da nossa gente. E foi aí que eu voltei para a TV Rio Negro, mas eu já havia passado pela TV Rio Negro, juntamente, através de um outro programa, que era do Lupécio. Eu passei trabalhando alguns anos com o Lupécio, também aqui na TV Rio Negro. Estando nos veículos de comunicação, de alguma forma interferiu, contribuiu para que a senhora ingressasse na vida política ou não? Não, porque, na verdade, nós fazemos política no nosso dia a dia. Todos nós somos agentes políticos. E eu entrei em televisão, eu tinha 12 anos de idade, eu nunca nem sonhei participar do processo político, que eu considero extremamente importante, né? Nós só podemos fazer a mudança quando nós entendemos a política enquanto ciência. É aquela velha história que a gente costuma aí no senso comum falar da política, mas na política ninguém presta. Então, quando você começa a estudar a política enquanto ciência, a perceber que nós podemos nos tornar agentes políticos, porque nós somos, partidários ou não, mas todos os nossos atos, eles são atos políticos. E aí, quando eu entrei na televisão, com 12 anos, eu não tinha jamais a percepção do que iria me acontecer no futuro. Eu só entrei na política eletiva agora, no ano de 2004 para 2005, né, que já fui candidata a vereadora e, graças a Deus... Depois de muitos anos nos veículos de comunicação. Em 96, eu tinha sido candidata, Rômulo, porque também assim, não por uma decisão minha. Em 96, eu tinha recebido um convite, não é, para estar emprestando o meu nome por causa da ocupação da cota para mulheres. Não é? E eu nem tinha, na verdade, um entendimento claro. Hoje a minha visão é totalmente diferente quando você luta para que nós mulheres não só possamos preencher cotas. Então, a minha grande experiência numa decisão tomada por mim, pela minha família, pelas pessoas que estão muito próximas a mim, foi em 2004, quando realmente eu quis entrar na vida eleitiva. Deputada, a gente dá uma pausa agora no Band Cidade Entrevista. Para você de casa, a gente vai em um intervalo comercial bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para colocar uma reportagem sobre justamente as mulheres que estão cada dia mais se inserindo na política. Até mais.